Vamos dar sequência à nossa semana falando sobre o restaurador da vida. Quem é ele? Cristo Jesus. Querido Deus, obrigada por ser o nosso Salvador, por revelar por meio da Tua palavra o plano da salvação e por continuar restaurando vidas para o Teu reino. Fica conosco neste estudo para que tenhamos entendimento da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Somente uma palavra é o tema da mensagem de hoje. E o texto para a nossa reflexão está no livro de Lucas, capítulo 7. E a partir do verso 1 nós lemos assim. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente prestes a morrer. E quando o centurião ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando que viesses curar o seu servo. O servo de um centurião estava muito doente. Estava enfermo de uma paralisia. Entre os romanos, os servos eram escravos comprados e vendidos nos mercados, e muitas vezes tratados rudemente e cruelmente. Mas não era assim com aquele servo, porque aquele centurião gostava dele, e ele desejava grandemente o seu bem, e que ele fosse curado. Ele, o centurião, acreditava que Jesus podia curá-lo. Ele não tinha visto ainda o Salvador, mas o verso 3 diz assim, que tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo a que Jesus fosse lá curar o seu servo. As notícias que ele ouvira de falar de Jesus lhe inspiraram fé. E para que a gente tenha fé, é necessário ouvirmos de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, 17. Se permita ouvir Deus através do estudo da sua palavra. A palavra, ela revela quem é Jesus. E na medida que você vai estudando a palavra, vai tendo contato com a palavra, a sua fé nasce e a sua fé cresce, a ponto de você desejar muito mais conhecimento dessa palavra. Esse soldado, mesmo romano, ele manifestava respeito pelo culto a Deus. E ele também tinha um bom relacionamento com os judeus, que eram adoradores desse Deus. Ele encontra nos ensinos de Cristo o que satisfazia as necessidades da sua alma. E eu te pergunto, onde temos procurado satisfazer as necessidades da nossa alma, do nosso ser? Tudo quanto havia naquele homem de espiritual, ele tinha aprendido de Deus. Mesmo com esse conhecimento, aquele soldado se sentia indigno de se aproximar de Jesus. Ele apelou para que os anciãos dos judeus fossem até Jesus levar o seu pedido em favor da cura do seu servo. O que nós devemos aprender é que hoje Jesus já derrubou todas as barreiras de separação. Quando Jesus esteve ali na cruz do Calvário, ele esteve numa condição de tornar igual toda a raça humana. Diante da cruz de Cristo, você e eu somos uma só pessoa. Todos nós somos pecadores, necessitados de Jesus como nosso Salvador. E aqui, os anciãos então apresentam o pedido a Jesus, insistindo nas palavras. Lá no verso 4 diz assim, e chegando ele junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo, ele é digno de que faças isto. E o verso 6 diz assim, e Jesus foi com eles. Jesus foi com eles. No caminho, Jesus recebe uma mensagem do próprio oficial, do próprio centurião, aflito, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Jesus estava indo em direção à sua casa, mas aquele centurião, aquele soldado, não se considerava digno de que Jesus fosse à casa dele. Mas Jesus, a história nos diz que Jesus prossegue o seu caminho. Jesus continua em movimento. Isso é lindo demais, a gente pensar que Jesus
não olha para quem somos, mas para o que nós podemos nos tornar. Jesus está sempre em movimento, buscando salvar o pecador. Jesus, ele não para. O desejo de Jesus é salvar a mim e a você, é salvar a humanidade inteira. Por isso, o Espírito Santo hoje está atuando nos corações daqueles que se permitem fazer uma entrega a Jesus. O texto continua dizendo que o centurião vai em pessoa para completar a mensagem, dizendo: nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo ficará curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado sob o meu comando. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Aquele centurião representava o poder de Roma, e seus soldados reconheciam a autoridade que ele tinha. O centurião também conhecia e reconhecia em Cristo o representante do poder infinito de Deus. Aquele centurião reconhecia que todas as coisas criadas obedecem à palavra de Cristo. Ele acreditava que Jesus nem precisava ir. Bastava Jesus ordenar que a doença fosse embora e o seu servo ficaria curado. Ele acreditava no poder da palavra de Jesus. Você tem acreditado no poder da palavra de Cristo? Ele disse assim: fala somente uma palavra e o meu servo sarará. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o verso em Mateus 8,13 diz que naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia! Glória a Deus por isso. Jesus foi à casa do centurião, não porque ele fosse digno, não porque ele merecesse, mas porque ele precisava de Jesus. Porque a missão de Jesus é buscar e salvar o perdido. E aquele centurião era um homem que precisava ser encontrado para o reino de Deus. A missão de Cristo é salvar. Aquele centurião não se considerava digno. No entanto, ele não temeu pedir ajuda, auxílio a Jesus. Ele não confiou na sua própria bondade. Enquanto os anciãos dos judeus diziam: ele é digno que você conceda esse pedido a ele, o próprio centurião reconhecia-se como indigno. Nós não somos dignos da salvação. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Porque um dia Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, para nos resgatar e nos dar a vida eterna. Nós não somos dignos, mas Jesus olha para cada um de nós e nos socorre em nossa necessidade. O único argumento daquele centurião era a sua grande necessidade. A nossa necessidade deve nos levar a Jesus. Para onde as tuas necessidades têm te levado? Você tem se reconhecido indigno, mas carecido do auxílio de Jesus? Jesus está à disposição de cada um de nós. Ao subir para o céu, Jesus foi para o santuário celestial e está lá intercedendo como nosso mediador diante do nosso Deus, para que dessa forma eu e você possamos nos achegar até Ele com confiança de que Ele vai nos socorrer. Todos nós podemos nos aproximar de Cristo, como fez aquele homem, porque hoje nós temos esse canal, esse acesso livre. Jesus se colocou entre o céu e a terra para nos permitir chegar até Ele com confiança. Ao morrer naquela cruz ali, Jesus abriu um canal, Jesus construiu uma ponte que nos ligou novamente ao céu. E você e eu somos convidados a crer que tudo é possível quando nós fazemos de Jesus o nosso auxílio. Ninguém é salvo porque merece. Nós somos salvos por causa da graça de Jesus. É a fé que nos liga ao céu. Tudo é possível ao que crê. Para o que crê, como aquele centurião creu em Cristo Jesus, basta somente uma palavra. Que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, que a nossa fé seja uma fé que creia na Tua palavra. Somente uma palavra, Senhor, para nos fazer
é merecedor dessa salvação. Somente uma palavra. Nós cremos em Ti, Jesus. Fica conosco, em nome de Cristo. Amém.